A paz do Senhor, querido professor, querida professora de jovens, você que é professor aí dos jovens dessa grande família da Almádio, seja muito bem-vindo para essa pré-aula da EBD. E essa aula, gente, uma aula muito importante. Aliás, todos esses temas da Escola Bíblica Dominical desse trimestre são de extrema importância, sobretudo para você, professor, para você, professora, líder de jovens. Deixar assim o jovem aí da sua igreja alerta, né? Deixá-lo atento a todos os acontecimentos que vão se concretizando, todas as movimentações que vão acontecendo no mundo de hoje, para ele ficar atento e fazer uma leitura disso como um sinal de que a volta de Jesus está realmente próxima, né? E que nós possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus. E nas lições anteriores aqui a gente já chamou atenção também para que diante de todos os eventos que estão acontecendo, por mais catastróficos que muitos deles possam parecer, o seu aluno, você, a sua igreja, o jovem aí da sua igreja, deve ficar cada dia mais feliz. Por quê? Porque tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus. E o tema da lição de hoje, a singularidade de Israel nos últimos dias. Olha só que interessante, você vai ver como Israel, um país situado no Oriente Médio, ali na região do Mar Mediterrâneo, como Israel, sendo um país tão pequenininho, chama a atenção de todo mundo. Você vai perceber que a atenção de todos os governos mundiais, de todas as lideranças mundiais, dos principais países, das principais economias mundiais, se voltam para Israel. E nesse estudo de hoje, a gente vai vislumbrar um pouco, né, a respeito da importância de Israel no cenário mundial. E por que Israel também é tão importante, por que chama tanta atenção. Então, olha só. Aqui a lição de hoje, aqui no primeiro tópico, já vai dizer assim, ou melhor, na introdução, diz assim, Deus escolheu os israelitas com um propósito. Em todo o Antigo Testamento podemos ver a trajetória desse povo que desde os primórdios prospera abundantemente, mas que também sofre perseguições e tentativas de extermínio. Hoje estudaremos as promessas e propósitos de Deus para a nação de Israel que se cumprirão no futuro. Então, durante toda a existência de Israel, desde a promessa que Deus fez a Abraão e durante toda a trajetória do povo judeu, de um modo geral, a gente vê claramente o cumprimento das promessas, de todas as promessas que Deus fez a Israel e que estão, por sua vez, contidas na palavra de Deus. Então você vai perceber, quando você tem aquele seu aluno que é estudante, às vezes do ensino fundamental, do ensino médio, que tem aquele professor que é um tanto quanto cético, né, com relação à Bíblia, às vezes até um professor ateu, um professor que não professa a fé cristã, então ele tenta de todas as formas desmerecer a palavra de Deus. Só que quando a gente olha para a história de Israel, as profecias a respeito de Israel, as profecias a respeito do Messias e as profecias a respeito das últimas coisas, a gente vê assim que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus. Que outro país no mundo tem profecias a respeito desse país, dizendo de maneira tão clara, com tantas riquezas de detalhes, tudo o que vai acontecer com esse país? E a gente, quando olha para a nação de Israel, para o Estado de Israel, a gente vê claramente o cumprimento de várias profecias bíblicas. Então tá lá, o primeiro tópico diz assim, o plano divino para Israel. O primeiro subtópico diz assim, um povo escolhido. E me chamou a atenção ali a parte que diz assim, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Está em Gênesis capítulo 12 e no versículo 2, essa aqui é a promessa que Deus está fazendo a Abraão. Então olha só, por que Deus escolheu Israel? Então pensa no seguinte, naqueles povos da antiguidade, que eram todos povos pagãos, povos que não serviam a Deus, povos politeístas, povos que cultuavam e que adoravam vários deuses, de repente Deus olha para a terra, assim, usando uma linguagem antropomórfica, né? Então Deus
volta a sua atenção para a terra e ele vê e ele enxerga que um indivíduo, uma pessoa, cujo coração está voltado para ele. Que ele está olhando todos aqueles deuses, aquelas imagens de outros deuses e dizendo assim, ó, mas não pode ser isso. E ele olha para o céu, olha para o universo, olha para a grandiosidade da natureza e ele pensa consigo, deve haver um Deus que criou tudo isso aqui, uma divindade que seja maior do que tudo isso que os nossos olhos podem contemplar. E quando Deus percebe essa fé de Abraão, ou seja, ele acreditar em algo maior, ele acreditar em uma força maior, acreditar em um ser maior, que embora ele não esteja vendo, mas ele consegue concluir que há uma inteligência maior, um ser soberano que rege todo esse universo. Deus enxerga nessa atitude a fé de Abraão. E por isso que Abraão é conhecido como o pai da fé. Porque esse ato, essa atitude de reconhecer a existência de um Deus que está acima de todas as coisas, muito embora ele não conseguisse ver, mas ele conseguisse concluir ou chegar a essa conclusão por conta de tudo aquilo que ele estava vendo, então isso chamou a atenção de Deus e fez com que Deus fizesse uma promessa a Abraão. E essa promessa está aqui, ó. No começo Deus falou assim, ó, vai lá na beira da praia, tenta contar a areia que tem lá. Tu consegue? Não. Agora tu vai, olha para o céu, tenta contar as estrelas. E ele diz que também não consegue. Aí Deus fala assim, ó, assim eu farei a tua nação, a tua descendência, ela será tão numerosa quanto a areia da praia. E aqui Deus está confirmando, portanto, essa promessa, né? Diz assim, ó, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Daí aqui no próximo parágrafo diz assim, ó, além disso, o fato dos judeus permanecerem presentes no cenário geopolítico ainda hoje demonstra a toda prova que se trata de um povo escolhido, né? Ou de um povo distinto. Então, olha só, quando a gente olha para todas as nações da antiguidade, os grandes impérios mundiais que existiram na antiguidade e as grandes nações que existiram no mundo antigo, a gente percebe o Egito, a gente percebe a Síria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, o Império Romano. Então, nenhum desses impérios, eles possuem a notoriedade que outrora eles possuíram, eles tiveram. E Israel, muito embora fosse um país, né, uma nação que existiu nessas mesmas épocas também, então Israel continua sendo hoje um povo de destaque, um povo que chama a atenção, porque a gente sabe o quanto a tecnologia de Israel, enquanto o modelo de governo de Israel chama a atenção do mundo, modelo em democracia, modelo em liberdade, modelo em tecnologia, modelo em medicina, modelo em ciência. Então, qualquer segmento de um país, de um povo, Israel serve de modelo, Israel serve sim de exemplo. E é por isso que chama tanta a atenção, né? Aí no subtópico 2 diz assim, ó, um povo com propósito. Então, esse aqui é o segundo subtópico. Aí ali adiante diz assim, ó, no primeiro parágrafo ainda, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então é um povo que tem um propósito. Que propósito que é o propósito de Israel? Abençoar todas as nações da terra. Aí você pode me perguntar, mas como que Israel vai abençoar todas as nações da terra? Primeiro lugar, você pensa no seguinte, Jesus é descendente de Israel. Jesus é descendente de judeu. E olha, a salvação que hoje nós professamos, a salvação que nós recebemos, o evangelho que chegou até nós e que foi pregado por Jesus mediante o cumprimento de inúmeras profecias também, vai dizer que isso não é uma bem-aventurança. Então diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Israel existe hoje para abençoar as nações da terra. E eu vou dizer outra coisa ainda, tão importante quanto isso aqui, que quando diz assim, ó, em ti serão benditas todas as nações da terra, o Brasil é um país abençoado.
Poderia ser muito mais? Poderia ser muito mais. Mas é um país próspero, é um país abençoado, que tem uma abundância de riquezas, é um país próspero, bom para se viver? Sim. Agora vocês notem o seguinte, eu vou falar isso até um pouco mais aqui à frente, mas em 1948, um brasileiro foi quem deu o voto numa reunião da ONU, da Organização das Nações Unidas. Teve um brasileiro que deu um voto e que foi o voto decisivo, foi o voto de Minerva, né, o voto de desempate, para que Israel se tornasse uma nação e fosse reconhecida como uma nação. Então, o Brasil até hoje colhe os frutos de um brasileiro que, representando todo o Brasil na ONU, na Organização das Nações Unidas, ele deu um voto favorável a Israel. E a gente vê claramente se cumprindo isso que está escrito aqui, ó, essa promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em vários aspectos. Agora, o principal deles é a questão da salvação. Por quê? Porque a salvação veio de Israel. Se hoje você pode dizer que você é um crente, se hoje você pode dizer que você é salvo em Jesus Cristo, que você serve a Deus, tudo isso é por quê? Por conta de Israel. O terceiro subtópico, aqui do tópico 1, diz assim, ó, um povo com um futuro. Existe ainda uma promessa futura para Deus cumprir em Israel. Existe uma promessa futura ainda. Como diz aqui o texto de João 1:11, diz assim, ó, veio para o que era seu e o seu não o recebeu. E os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, essa promessa futura para com Israel diz respeito também à restauração de Israel, porque muito embora a salvação tenha sido dado início através do povo judeu, e essa salvação chegou até nós, mas também Deus tem um projeto de restauração para com Israel. E essa restauração prometida por Deus é essa mesma restauração que está prometida lá em Ezequiel, no capítulo 37, onde Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Então, olha que Israel já vem passando ali por vários momentos onde eles conseguiram se tornar uma nação, eles receberam um voto que deu autorização para que ele se tornasse uma nação, eles participaram de várias guerras depois de 1948 e conquistaram vários lugares, triplicaram praticamente o seu tamanho, mas ainda existe a necessidade de uma restauração espiritual para Israel. Agora, isso aqui é importante você destacar, tá, professor, aí com seus alunos. Ó. Então, falando nessa câmera aqui, ó, destaque, portanto, aos seus alunos que, muito embora Israel hoje seja uma potência, Israel seja hoje um país, uma nação de destaque, ainda é necessário que Israel passe por um processo de reconhecimento do Messias. Então, inclusive isso você pode fazer essa colocação em forma de pergunta aos seus alunos. Pergunte aos seus alunos o que falta para Israel hoje para que as promessas de Deus se cumpram integralmente na vida, né, ou sobre a nação de Israel. Faça essa pergunta aí aos seus alunos, tá bom? Essas promessas que Deus ainda tem para com Israel, elas ainda irão se cumprir. Por quê? Porque Israel não reconhece Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, eles não reconhecem Jesus como sendo o Messias. Eles não reconhecem. Então é necessário que eles venham ainda passar por uma conversão, eles venham passar por um processo espiritual para que eles possam reconhecer o Messias. Mas por que eles são tão prósperos? Por que eles são tão abençoados? Porque Deus é com esse povo. Deus é com Israel. Simples assim. Então tudo que Israel intenta fazer, os seus projetos, as suas tecnologias, parece que Deus abençoa de tal forma que eles conseguem assim, ganhar um destaque muito grande. São inúmeras tecnologias, são inúmeras descobertas na área da ciência, na área da agricultura. Gente, o povo, a nação de Israel é uma nação muito abençoada. E não faz muito tempo, na história recente, aí, na Segunda Guerra Mundial, de 1939, vai até 1944, 45, 46, Israel passando pelo regime nazista, um extermínio gigantesco de mais de 6 milhões de judeus que foram mortos, e mesmo assim eles conseguem se levantar, eles conseguem
ressurgir das cinzas e se tornar uma nação poderosa como Israel é até os dias de hoje. Então Israel é realmente uma potência, tá? No segundo tópico nós temos a redenção para Israel. Aí está aqui, ó. O primeiro subtópico diz assim, ó, um tempo de angústia para Jacó. Que tempo de angústia para Jacó? Nós sabemos que Jacó, na verdade, é o próprio Israel que teve o seu nome trocado, né? Mas o que será esse tempo de angústia para Jacó? Exatamente é o período da grande tribulação, né? Então, o que vai acontecer, portanto, na grande tribulação? A grande tribulação vai ser um momento em que Israel vai passar por um grande aperto. Na verdade, todo mundo vai passar por um grande aperto na época da grande tribulação, né? Porém, Israel, o objetivo de todo esse processo de juízo que Deus estará trazendo para as nações vai ser exatamente fazer com que Israel se converta, né? Israel se volte para Deus. E daí, a gente encontra aqui, ó, segundo o pastor Antônio Gilberto, na obra Calendário da Profecia, a grande tribulação visa em primeiro plano os judeus, mas todo o mundo vai sofrer as consequências. Por que Deus quer trazer juízo para o povo judeu? Vocês vão perceber que quando Pilatos estava julgando Jesus, Pilatos não viu nenhum crime em Jesus que desse motivo para que ele fosse condenado. E quando ele apresenta Jesus à multidão, ele diz assim, ó, não vejo nenhum pecado nesse inocente, não vejo nada de que ele possa ser culpado. E quando ele apresenta a Jesus ao povo, eles falam assim, eles declaram assim, ó, o sangue desse inocente caia sobre a nossa cabeça. Então o povo de Israel, o povo judeu faz essa declaração e com toda certeza, todo o sofrimento, né, toda a hostilidade que o povo judeu recebeu de todo mundo, de todos os povos ao longo da sua existência, é um cumprimento daquilo que eles mesmos pediram para que acontecesse. O sangue daquele inocente veio recaindo sobre a cabeça do povo judeu, de lá para cá, desde a morte de Jesus. Então, continuando aqui, ó, diz assim, ó, durante a grande tribulação, após um período de 3 anos e meio, aparente harmonia haverá um rompimento entre a besta e o povo de Israel. O que vai acontecer aqui? Ao longo dessa lição aqui, esse assunto vem sendo tratado também, mas você vai perceber o seguinte, que o anticristo, quando surgir, ele vai fazer um acordo de paz. Ele vai fazer um acordo de paz que muito provavelmente vai envolver palestinos, vai envolver os judeus e vai envolver os cristãos. E em torno do que gira o grande conflito, né, as grandes contendas mundiais, em torno do que giram as grandes contendas mundiais lá em Israel? Exatamente em torno de Jerusalém. Por quê? Porque ali é um lugar sagrado, considerado sagrado tanto para cristãos, quanto para judeus, quanto para muçulmanos. Então vocês imaginem que se hoje surgir um líder político com tamanha diplomacia, a ponto de fazer com que esses povos deem as suas mãos e façam um acordo de paz, com toda certeza as lideranças mundiais farão questão de entregar os seus governos, né, os governos dos seus países a esse grandioso líder, né? Só que no 3º ano e meio, né, desse governo, ele vai declarar que ele vai ser o anticristo. Ele vai declarar que ele é o Messias, na verdade, e o povo judeu vai se levantar contra ele. E quando o povo judeu se levantar contra ele, todas as nações que são favoráveis ao anticristo vão se voltar contra Israel e vão querer pelejar contra Israel novamente. E vai ser no final daí do segundo período, né, de 3 anos e meio, ou no segundo período dos 7 anos, que está dividido em 3 anos e meio, que o povo de Israel vai começar a fazer um clamor gigante, né, um clamor monstruoso, invocando o nome do Senhor Jesus, né? Por quê? Para que ele possa salvá-los das garras e do ataque do anticristo. E vai ser nesse momento que Jesus vai aparecer e dar o livramento a Israel. Então tudo o que está acontecendo, todo esse processo, exatamente é para que haja um arrependimento por parte de Israel.
É exatamente para que aconteça isso e para que eles reconheçam que aqueles que ele rejeitaram foi exatamente aqueles que ou foi exatamente aquele que foi morto por eles mesmos no passado. Mas eles não reconheceram como Messias. E hoje, se você conversar com um judeu ortodoxo, né, um judeu praticante, ele não reconhece Jesus como Messias. Ele pode até reconhecê-lo como um profeta, alguém que foi grandioso, alguém de destaque, mas como Messias, ele não reconhece. No segundo subtópico temos aqui, a vitória de Jacó. Ou seja, quando Jesus voltar, quando Jesus retornar, então a segunda vinda de Jesus divididas em duas etapas, sendo que a primeira é quando ele vai arrebatar a sua igreja, e a segunda é depois de 7 anos, quando ele vai retornar agora com a sua igreja para fazer o quê? Para dar livramento a Israel. Por que que Jesus vai voltar para dar livramento para Israel? Porque Israel estará sendo ameaçada de extermínio. Israel estará sendo ameaçada de extermínio. Nos dias de hoje, praticamente todas as nações que fazem fronteira com Israel, ou todas as nações que fazem parte daquela mesma região do Oriente Médio, Egito, Síria, Líbano, Irã, Iraque, Arábia Saudita, todos esses povos são povos predominantemente muçulmanos e todos eles praticamente querem o fim de Israel. Todos eles querem exterminar com Israel. Eles impetram, né, eles investem constantemente contra Israel. Israel, se você observar na mídia comum, vai sempre aparecer como vilão da história. Só que Israel nunca realizou um ataque contra esses povos aí. Israel sempre se defendeu e depois contra-atacou. Mas você não ouve falar disso da mídia. Então hoje, se você for fazer uma análise, um levantamento, é muito fácil você perceber e identificar governos mundiais, presidentes de países, quais deles são favoráveis a Israel e quais deles são contrários a Israel. Então isso por si só já serviria de parâmetro, né, para a gente escolher em quem a gente vota, né, em quem a gente vai escolher para ser o representante do nosso país. Às vezes é uma liderança que apoia Israel. Qual que é o posicionamento que ele tem com relação a Israel, que seria um dos parâmetros que a gente poderia avaliar, né? Mas uma coisa é, a promessa de Deus é assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E o Brasil só não é pior, digamos assim, porque nós tivemos um brasileiro lá que foi favorável à criação do Estado de Israel. Aqui no terceiro tópico nós temos, oremos por Israel. Então você, professor, vou falar nessa câmera aqui, você lembre os seus alunos de estarem atentos a tudo que acontece em Israel e lembre-os também de orar pela paz em Israel. Porque não é interessante para ninguém, gente. É muito sofrimento, é muita dor. Não é interessante para ninguém um estado constante de guerra em Israel, porque muitos inocentes morrem. E a Bíblia fala assim, orai pela paz em Israel. Então nós devemos orar pela paz em Israel, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que nós venhamos ser abençoados com isso. Então lembre os seus alunos disso, para ficarem atentos a tudo que acontece com Israel, para que eles possam estar orando, pedindo para que Deus abençoe cada dia mais a Israel e para que eles vivam em tempo de paz. Embora nós sabemos que tudo que está acontecendo com Israel e tudo que acontece com Israel, nada mais é do que o cumprimento daquilo que está contido na palavra de Deus. Tá bom? O segundo subtópico do terceiro tópico diz assim, Jesus pede para que oremos por Israel. Olha só, no sermão profético, Jesus pediu oração para que a fuga dos judeus às vésperas da batalha do Armagedon não acontecesse na estação do inverno e que nesse dia específico não fosse o sábado. Então, o próprio Jesus está dizendo assim, orem por Israel. No dia que Jesus voltar no Monte das Oliveiras para pelejar por Israel, para dar o livramento a Israel, ele está dizendo assim, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno, não aconteça no sábado. Por quê? Porque tamanho será o sofrimento, porque todas as nações estarão cercando Israel para poder eliminar Israel do mapa.
Então isso aqui é uma questão muito importante para que os crentes, os jovens aí da tua igreja, não estejam assim como se estivessem, né, hipnotizados, né, como se estivessem assim dopados e não vendo o que está acontecendo no mundo. Então é necessário que se fique atento, por quê? Porque na mídia tradicional, na mídia aberta, muito provavelmente as informações que eles recebem a respeito de Israel são completamente narrativas, são completas narrativas descoladas da realidade, completamente descoladas da verdade. Por quê? Porque a intenção é exatamente essa, fazer com que o mundo inteiro se volte contra Israel. Mas você que é conhecedor da palavra de Deus, você que é um amante da palavra de Deus, você tem a consciência disso, que você ora por Israel e ora pela paz em Israel. E aqui, o terceiro subtópico diz assim, o ódio do inimigo por Israel. À primeira vista, pode parecer apenas uma antipatia contra os judeus. Entretanto, trata-se, na verdade, de um ódio estabelecido a partir de uma inspiração diabólica. Olha só isso aqui, gente. Quando todas aquelas nações que são vizinhas de Israel se levantam contra Israel, o que acontece? Você acha que isso ali é uma manifestação de que natureza? É uma manifestação de natureza diabólica. Por quê? Porque o diabo odeia tudo que Deus ama. O diabo odeia tudo que Deus ama. Por isso que muitas vezes você que é professor de jovem, fale isso com os seus jovens. Por isso que ele é tão perseguido muitas vezes, por isso que ele muitas vezes é tão atacado por pensamentos malignos, por pensamentos perversos. Por quê? Porque Deus ama esse jovem. Deus ama ele. E é por isso que muitas vezes o diabo se levanta contra ele. Então, da mesma forma, Israel, por que essas nações vizinhas se levantam contra Israel? Por que essas nações vizinhas muitas vezes se negam a assinar acordos de paz intermediados por nações influentes, muitas vezes como os Estados Unidos? Eles se negam a assinar os acordos de paz. E se você for analisar, Israel sempre está disposto a assinar os acordos de paz. Eles até abrem mão de alguns territórios, como eles já fizeram isso em muitas oportunidades, como na Guerra dos 6 Dias, em 1963, eles fizeram isso. Depois teve outras guerras, em 1970, que foram as guerras mais importantes. Então a gente sempre vê assim, Israel flexibilizando para aquelas nações que são nações intolerantes, gente. Eles são intolerantes em todos os aspectos. Tudo que você ouve falar aí de democracia, de liberdade de expressão, as nações vizinhas de Israel, elas são contrárias a tudo isso. São contrárias. Mas elas são contra Israel e elas querem exterminar Israel. Elas não querem assim, eles não têm um ódio assim, não, eu quero te ver se dando mal. Não, eles querem literalmente exterminar Israel do mapa. Então, meu querido professor, conscientize aí os seus alunos de que eles devem estar atentos a Israel, orando, pedindo para que Deus abençoe e que eles também possam estar assim investigando, acompanhando, né, as histórias de Israel, que são muitas histórias lindas, gente, histórias extraordinárias que acontecem com Israel desde a antiguidade e até os dias de hoje. Deus continua cumprindo literalmente todas as promessas que ele fez àquele povo, tá bom? Um grande abraço a você, professor, e até a nossa próxima aula.